Tem uma coisa que me chama atenção quando eu olho o gráfico do S&P 500. E não é nenhum indicador complexo, é só o gráfico mesmo. Desde 2008, principalmente depois que o mercado começou a se recuperar daquela grande crise, parece que ele só vai para cima praticamente. Claro que não em linha reta. Tem queda, tem susto, tem várias correções fortes. E tem até alguns momentos que parece que alguma coisa quebrou. Mas aí passa um tempo, pouco tempo, alguns meses, ou alguns anos até, no caso de 2008, e o mercado se recupera. Ele volta para a máxima anterior, depois ele passa dessa máxima e ainda assim continua a subir, como se aquilo que parecia o fim tivesse sido só mais uma pausa no caminho. E eu acho que isso é meio estranho, porque olhando para trás, parece muito fácil. Tu pega o gráfico antigo e pode pensar que era só comprar e era óbvio que ele ia se recuperar. Quem comprou naquela época, durante a queda, ficou muito bem. Muitas pessoas pensam assim e eu também. Mas no momento que tu tá no meio dessa queda, não parece assim. Nos últimos anos a gente passou por vários desses momentos. E quando estamos vivendo ele, parece que o gráfico está tentando nos avisar que agora pode ser que mude, que a tendência de alta acabou e o mercado está entrando numa próxima fase. E isso pode ser que seja verdade em algum momento, e provavelmente vai ser. Em algum momento essa queda não vai ser só mais uma correção e não vai ter uma recuperação rápida depois. Mas o curioso é que até agora, olhando todo esse período longo, ele continua funcionando dessa forma. Ele cai, tenta voltar, aí às vezes ele falha e cai de novo. Mas normalmente ele se recupera muito rápido. Desde a crise de 2008, muita coisa aconteceu. E muita coisa parecia grande demais para ser ignorada. Teve a pandemia, teve a volta da inflação alta, juros subindo, teve guerras, crises bancárias, muito medo de recessão, choque de energia, no caso do petróleo, e a tarifa comercial também. E por último, agora também estamos tendo a tensão no Oriente Médio. Foram notícias ruins de todos os tipos. E mesmo assim, de algum jeito, o gráfico continuou seguindo esse padrão. Às vezes até rápido demais. Tão rápido que parece estranho, porque enquanto as pessoas ainda estão tentando entender o problema, o mercado já recuperou metade da queda. Enquanto o noticiário ainda está falando em risco, o índice já está perto do topo. E enquanto tu está pensando se vale a pena comprar ou não, o preço já andou desde então. E aí que fica a pergunta, será que o mercado está ignorando os problemas? Ou será que ele só aprendeu a transformar esses sustos em oportunidade? Porque uma coisa é o mercado cair quando aparece uma notícia ruim, isso faz sentido. Mas outra coisa é ele cair, absorver a notícia e parecer que talvez o mundo não vá acabar naquele momento e depois subir de novo. Como se o susto limpasse o excesso, como se a queda tirasse o mercado quem estava mais assustado, como se a dor abrisse espaço para a próxima alta, e talvez seja isso que torna investir tão difícil. Não é saber que o mercado sobe no longo prazo. Essa frase é difícil de repetir. Difícil é acreditar nela quando o curto prazo parece horrível. Difícil é comprar quando todo mundo parece ter um bom motivo para vender. É olhar uma queda de 30, 35, 40% e pensar, talvez isso seja só mais um desses momentos. Pode ser e não pode ser, essa é a parte que ninguém consegue resolver totalmente. Ninguém sabe, no meio de uma queda, se aquilo é uma oportunidade histórica ou o começo de um problema muito maior. Quando tu olha depois, o gráfico parece organizado. Parece até que ele continua com uma história limpa. Ah, caiu aqui, recuperou ali, subiu depois. Mas quando tu tá vivendo aquilo, a história não tá limpa. Ela tá cheia de ruídos, cheia de manchete, cheia de opinião, cheia de gráfico apontando para baixo, com muito medo. E o medo no mercado não é só um medo de perder dinheiro. É o medo de tu perder uma boa compra também, de não conseguir comprar porque tu acha que pode cair mais, ou medo de vender lá embaixo e ver subir depois.
tu já tendo vendido. É descobrir que tu entendeu tudo errado e tentando tratar como uma repetição do passado uma coisa que talvez seja diferente. Olhando para o S&P 500, esse movimento desde 2008, dá vontade de concluir: bom, então era só comprar e esperar. Mas se fosse tão simples, todo mundo faria. Talvez muita gente até faça, mas poucos conseguem fazer nos momentos em que realmente importa. Porque o gráfico longo sempre parece muito calmo. O gráfico longo quase parece inevitável. Mas quando tu olha o gráfico diário, ele é nervoso. Ele muda de humor rápido. Ele inventa fim do mundo toda semana. O longo prazo ele é mais silencioso. Ele fala mais baixo. O curto prazo faz barulho. Quase sempre é o curto prazo que domina a nossa cabeça. Eu fico pensando nisso porque desde 2013, quando o S&P passou de novo aquele topo anterior à crise de 2008, a tendência parece ter ficado muito clara. O mercado americano entrou numa fase em que cada queda grande acabou virando só mais uma dobra no gráfico. Não uma reversão definitiva, não um fim de um ciclo, só uma interrupção repentina, às vezes até violenta, mas ainda assim só uma interrupção. E tem algo quase desconfortável nisso, porque se tu olhar para o mundo real, não parece que tudo melhorou tanto assim. Tem muita gente que continua endividada, o custo de vida pesa, o aluguel pesa, a comida pesa, os governos têm dívidas enormes, as tensões políticas parecem cada vez maiores, o mundo parece frágil, instável e mesmo assim as maiores empresas continuam ganhando todo o dinheiro, não só ganhando, mas superando as expectativas, aumentando as margens, recomprando ações, concentrando ainda mais o mercado. A bolsa não é o mundo, a bolsa não é a vida das pessoas, não é o supermercado, o aluguel, não é o salário de quem está apertado. A bolsa, em grande parte, é um conjunto de empresas gigantes. E essas empresas podem estar muito bem mesmo quando o resto do mundo não está. Isso é um pouco desconfortável, mas faz parte da realidade. Às vezes a economia real parece cansada, mas a empresa de tecnologia continua vendendo muito. Continua cobrando assinatura, colocando inteligência artificial em tudo, aumentando a produtividade e recebendo capital. E também continua sendo vista como um lugar seguro dentro do risco. E por isso que o dinheiro vai para lá, porque ele não procura justiça, ele procura o retorno, proteção, crescimento, liquidez, o lugar onde ele acha que vai sobreviver melhor. E nos últimos anos, muitas vezes, esse lugar foi nas grandes empresas americanas, do setor de tecnologia. Então existe esse contraste. De um lado, o mundo parece cada vez mais instável, mas do outro, as empresas grandes, gigantes, parecem cada vez mais fortes. E talvez seja por isso que o mercado sobe, mesmo quando tudo parece errado. Porque o capital está se concentrando onde ainda parece haver força. Talvez a pergunta não seja só por que a bolsa sobe. Talvez seja para onde o dinheiro vai quando ele está com medo. E às vezes ele vai justamente para a bolsa americana. Não para qualquer bolsa, não para qualquer empresa, mas para aquelas que já têm escala, caixa, marca, tecnologia, poder de preço e acesso ao capital. Empresas que já estão no centro do sistema. E quanto mais o mundo parece incerto, mais parece que o dinheiro quer ficar perto desse centro. Isso cria uma sensação muito estranha, porque a notícia ruim pode machucar muitas pessoas, mas para o mercado, ela pode só mudar o caminho do dinheiro. Ele sai dos ativos mais frágeis, de empresas menores que podem parecer mais arriscada em países que têm grau de risco maior e setores mais sensíveis, e vai para onde parece ter mais força, e esse índice acaba subindo, ou pelo menos cai menos do que tu imaginaria. Isso é uma inversão curiosa. O mercado não sobe por otimismo puro, às vezes ele sobe por concentração, porque o dinheiro escolheu poucos lugares para se esconder, e esses poucos lugares
tem peso enorme no índice. O S&P 500 não é uma média emocional do mundo, ele é um índice ponderado por valor de mercado. Se algumas empresas gigantes continuam fortes, elas conseguem puxar muita coisa, e isso também distorce a percepção. Tu olha o mercado e parece que está tudo bem, mas talvez não esteja. Talvez só algumas empresas estejam absurdamente bem. Talvez o índice esteja contendo uma história muito específica, a história do capital que encontrou abrigo em empresas cada vez maiores, não necessariamente a história da economia inteira. E eu acho que é aí que esse tema fica interessante, porque ele não é só sobre investimento, é também sobre uma percepção, sobre como uma imagem pode simplificar demais uma realidade. Um gráfico subindo dá uma sensação de ordem, parece que existe uma força, mas por trás daquela linha também tem medo, concentração, juros, lucro, política monetária, tecnologia, muita dívida, liquidez, tem muita coisa misturada. E mesmo assim, no final, vira só uma linha subindo, um gráfico verde. Talvez seja por isso que ele hipnotiza tanto. Ele transforma todo esse caos num desenho. E quando tu olha o desenho, depois de tudo que aconteceu, tu pensa que teria sido fácil. Mas na realidade, em tempo real, é outra coisa. Porque no meio dessa queda tu não vê assim o inteiro. Tu só vê o pedaço que tá quebrado, né? O pedaço que tem o candle vermelho, as manchetes, o medo que tá tendo naquele dia. Por isso que eu tenho dificuldade de tratar essas quedas como oportunidades óbvias, porque elas só são óbvias depois, quando o mercado caiu na pandemia, por exemplo. Hoje parece claro que era uma oportunidade absurda, mas na hora ninguém sabia. Na hora ninguém sabia quanto tempo aquilo ia durar, ninguém sabia qual seria o impacto real, se o sistema ia travar, se os governos iam reagir. Olhar para o passado e imaginar que ele era mais previsível do que realmente foi. E a mente faz isso o tempo inteiro, ela pega uma sequência caótica de eventos e transforma numa narrativa organizada. É claro que o mercado ia recuperar, o Banco Central ia agir, com certeza. As empresas de tecnologia iam ganhar, iam liderar, né? Mas não era claro, ficou claro só depois. E o depois parece mais inteligente do que o presente. E o presente parece sempre meio confuso. O mercado sobe quando tudo parece errado, porque talvez ele não esteja olhando para o mesmo tudo que nós estamos olhando. Talvez ele esteja olhando simplesmente para o lucro, para o fluxo, para a expectativa, para onde o dinheiro grande ainda consegue se esconder. Talvez ele esteja certo, ou esteja exagerando. Talvez ele esteja só repetindo um padrão que funcionou por tempo suficiente para parecer que é verdade. Eu não sei, mas quanto mais eu olho para esse gráfico, subindo desde 2008, eu não vejo só riqueza sendo criada. Eu vejo também uma pergunta. Até que ponto o mercado está mostrando força e até que ponto ele só está nos mostrando que toda queda é passageira?